Olá, seja bem-vindo a mais um programa Personalidades. Hoje eu tenho o privilégio em receber em nosso estúdio Érica Fernanda, que empreende com a Girl Story em Marabá. Érica, muito obrigada pela sua participação, por dispor do seu tempo em um momento tão decisivo, né? Iniciando aí uma nova trajetória da Girl Story e está aqui conosco. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Pamela. Fiquei muito feliz com o convite, né? Para contar um pouquinho aí da minha história, que é uma história bem bonita, bem inspiradora. Muito obrigada. Olha, certamente vai sim inspirar muitas mulheres que, assim como a Érica, querem empreender. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais, talvez você já conheça a Érica das redes sociais, né? Já acompanha a loja, mas hoje você vai conhecer um pouquinho da trajetória, porque hoje é muito fácil olhar e falar assim, a Érica né, tá ganhando muito dinheiro com roupa, mas exatamente. Como começou isso tudo? Érica, conta pra gente, sua trajetória dentro do empreendedorismo, como começou? Então, a Girl, ela tem uma história, né? Uma história bem bonita. Eu acabei de reinaugurar uma loja linda, que é uma das lojas mais lindas de Marabá, se não for, né? Que pra mim é a mais linda. E ela tem uma história por trás. E hoje a gente veio contar um pouquinho dessa história, né? Até para quem acabou de chegar, conhecer um pouco mais da Girl, da Érica, que estou por trás, né? Desse Instagram, porque é mais no Instagram que a gente é conhecida. Começou muito nas redes sociais, mas olha, a Érica tem uma grande história e uma trajetória com vendas. Conta pra gente, como foi isso? Eu trabalho com vendas, gente, eu falo que sempre a minha vida toda, né? Tem 20 anos que eu trabalho com vendas, trabalhei aí em diversas lojas em Marabá, comecei bem novinha mesmo e que eu vendo, pra mim, que eu tenho a loja, tem exatamente 6 anos. Então, nessa trajetória, há 20 anos atrás, inclusive eu conheci a Érica ainda nessa fase, quando ela era vendedora lá no shopping. Eu também venho desse segmento, também atuava, eu trabalhava em uma loja no shopping. E eu lembro que no tempo em questão, eu também, em paralelo, para poder ter um adicional na minha renda, eu também atuava com vendas Mary Kay. E aí no tempo eu fui até a Érica oferecer Mary Kay para ela, porque eu olhei e falei assim, ela tem muito potencial, isso vai ser facilmente uma diretora. E aí, pouco tempo, bem nesse momento que eu fui fazer essa proposta, a Érica também saiu, né, dessa loja em questão e começou a empreender. E ali começou a sua trajetória. Como foi essa decisão, Érica? Então, eu já estava assim, bem cansada desse... É muitos anos de loja, né? 20 anos não é um dia, né? E aí eu decidi que eu ia vender. Falei, vou aventurar. Eu tinha uma bis, somente uma bis. E um sonho. E um sonho. Então eu peguei o dinheiro dessa rescisão, fiz a minha primeira compra, foi até um valor pequeno, R$500, eu lembro até hoje. E desses R$500 foi se transformando em 1.000, 2.000. E eu tinha toda uma logística, Pamela. Eu mesma que fazia tudo, eu mesma que postava, eu mesma que entregava o produto, eu mesma que era modelo e continuo sendo até hoje a modelo da minha marca, né? E eu fazia tudo. Que bacana. E olha, inclusive, depois disso, você começou a investir dentro da sua própria casa, não foi, Érica? Tipo, a Érica não abriu de imediato uma loja. Eu lembro que você, dentro da sua casa, você tinha um quarto que ficou sendo o seu cenário. Inclusive, nós temos algumas imagens. Exatamente. Não era bem uma casa, era um kitnet. Um kitnet de 3 cômodos e era nesse cantinho aí que eu fazia, né? Os provadores, era bem pequeno e também aí que eu recebia as clientes. Era bem simples. Então, inicialmente, você começou ali, você já usou o banco de dados que você tinha, porque como você atendia pessoas, né, você tinha ali uma cartela de clientes. E aí você começou a usar essa cartela de clientes para poder vender seus produtos. Exatamente. E isso já nos traz muito, né, traz muito para nós, enquanto telespectadores, a ideia de que você pode sim ter esse início e muitas vezes nós estamos em um local, aquela base ali, ela é a nossa vitrine, né? Não é porque você está trabalhando dentro de um empreendimento que aquilo ali é em vão, porque você está o tempo todo se relacionando, você está conhecendo pessoas.
E quando você tem essa visão de que você está tendo ali, construindo o seu nome, a sua identidade, você não fica mais só com aquele senso de, eu sou apenas um empregado, estou fazendo só o meu serviço e mal feito às vezes, né? Não, você está sendo visto, você está criando uma base de relacionamento que lá na frente, quando você vai empreender, essa base também é muito importante. A gente constrói um relacionamento, né, com o cliente. E eu sempre mantive esse relacionamento, tanto que eu anotava o contato de cada um deles, anotava até o tamanho que ele usava, para eu depois, quando eu fosse mandar uma mensagem, eu lembrar, né? Olha, Maria, você usa 36, lembra? Chegou calças 36. Então, eu sempre tive esse relacionamento. E no início da Guel, isso me ajudou muito, porque foi para esses clientes que eu comecei a fazer as primeiras vendas. Porque há 6 anos atrás, o Instagram, por exemplo, não era tão forte como hoje, né? Não existia vendas pelo Instagram igual tem hoje. Então, para eu conseguir fazer as primeiras vendas, foram para aqueles clientes que eu tinha na minha agendinha. E olha, isso realmente foi fundamental. E aí, só para entender aqui, Érica, você começou dessa forma. Sim. Aí você teve esse quarto que você fazia ali seu cenário. Era um kitnet, né? Então, eu peguei esse quartinho que estava vago no kitnet e montei esse cenário, e era bem bonitinho, assim. Eu sempre organizei, bem arrumadinho. E nesse cenário que eu recebi as clientes. E aí começou a crescer bastante. Esse kitnet já ficou pequeno e aí eu vi a necessidade de mudar para um lugar maior. Graças a Deus, assim, cresceu tanto, eu recebia tantos clientes nessa casa que ficou pequeno. Começou a ficar pequena a casa. Olha que bênção. Aí vem a foto que a gente vai mostrar agora, que foi quando ela conseguiu um ponto, né? Um ponto que foi a primeira loja física, Guel Story. Porque até então a loja era dentro da casa. Dentro da casa. Né? Então até esse momento aqui foi... Quando você olha essa foto, né? Porque nitidamente dá pra ver sua alegria. Como você olha essa foto, o que você sente, Érica? Nossa, eu sinto muita gratidão. Assim, eu olho essa trajetória, eu fico até emocionada, porque foi muito desafiador, né? Cada momento que eu passei. Então, Érica, você iniciou no kitnet e aí na sequência teve a necessidade, pela demanda de clientes, para ir para uma casa, que foi um outro desafio que aumentava o seu aluguel. Como foi isso? Começou a ficar muito pequeno o kitnet, aí eu falei, não, agora a gente vai ter que mudar para um lugar maior. Aluguei uma casa, até na mesma rua até do kitnet, uma casa bem maior, só que o valor 3 vezes mais. Eu fiquei até com medo no início, né, gente, será que eu vou conseguir pagar esse aluguel tão caro? Mas deu tão certo, gente, que eu tive que alugar um ponto depois. Ficou muito pequena a casa. Inclusive, nós temos uma imagem de quando ela conseguiu aí pegar esse primeiro ponto. Aí ele não estava reformado, foi literalmente no dia que você pegou o ponto. Pegou o ponto, eu fiquei tão feliz, fiz essa selfie, depois aí já bem... É nítido a sua carinha de felicidade, né? E é realmente assim uma realização, porque é uma trajetória incrível. Uma coisa que eu queria te perguntar, Érica, quanto tempo, né? Primeiro você começou no kitnet, depois você foi para casa, mas qual foi o período, né, dessa transição? Quanto tempo? Do kitnet para casa eu fiquei, acho que 1 ano mais ou menos. Na casa eu acho que eu fiquei 2 anos, eu não lembro ao certo datas, mas foi bastante tempo. Isso é ótimo pra gente trazer, porque de repente quem está nos acompanhando acha que é tudo muito rápido. E, gente, essas transições rápidas assim é só na rede social e é só questão de edição, viu? Porque na prática é isso, né? E é muito importante a gente respeitar esses processos, porque muitas das vezes nós começamos um empreendimento hoje e aí você modela e espelha uma loja muito perfeita. E aí você começa até a fazer investimentos que você não pode ainda fazer, porque você quer muito fazer aquela entrega, fazer algo mirabolante e não respeita essas etapas, esses processos. Porque hoje quem te vê no externo, vê aí uma história de 6 anos. As pessoas acham que eu cresci do dia para a noite, e não é. Não. Foi todo um trabalho, muitos anos, trabalho de formiguinha, né? E que graças a Deus tem dado muito certo. Sim, e aí na casa
Você ficou por mais ou menos uns 2 anos. Isso, e aí mais uns houve a 2 anos. necessidade da loja física, que é quando a gente tem essa imagem. Inclusive, você vai acompanhar a imagem da primeira loja física, né? Foi quando você inaugurou a sua loja física. Um espaço bem pequeno, mas ficou bem aconchegante. Ficou lindo. Eu reformei todo o ponto, contratei arquiteto, fiz tudo muito bonitinho, né? E foi um sonho. Nesse ponto aí, eu fui muito feliz. Eu fiquei 3 anos, vai fazer 3 anos agora, esse mês, que eu fiquei nesse ponto. Já com uma estrutura muito incrível e ela já, mas assim, já fruto de muito trabalho. Quando você foi pro ponto físico, e aí que eu acho que é a grande chave, assim, eu sempre olho sua história assim e eu vejo muito isso. Quando você foi pro ponto físico, você já estava ali com uma jornada gigantesca, você já tinha uma base de clientes. Só que o ponto físico também prospectou mais clientes que passavam, viam, olha que loja linda. Então acaba que você também tinha mais clientes. Como foi essa transição pro ponto físico? A loja cresceu muito, muito. Quando eu fui para o ponto físico, também bateu medo. Sempre o medo sempre faz parte, né, da história. Bateu medo, eu falei, meu Deus, e agora também? Como que eu vou fazer o aluguel mais caro? Gastei muito com a reforma do ponto, mas não. As vendas, assim, triplicaram. Começou a aparecer mais clientes que não conheciam a loja. E aí foi só crescendo. Nossa, e olha, algo que é muito importante, eu falo porque acompanho as redes sociais, é que nada disso acontece sozinho. Não é algo que você abre uma loja e, nossa, tá fluindo, tá só crescendo. Não é fermento, não é massa de pão que você deixa lá quietinho e funciona. Não é nada disso. E é muito bom a gente trazer essa realidade para quem nos acompanha, porque por vezes, olhando a historinha assim, a transição, fica parecendo que, nossa, cresceu sozinho. A gente tá falando ali de um trabalho diário, de todos os dias ter ali um provador. Quando não é você, é uma influenciadora que tá lá fazendo um provador para você. Então, assim, suas redes sociais são alimentadas todos os dias. Todos os dias. Isso é com certeza uma case de sucesso que fica ali pra gente aprender que pra você empreender não existe, tipo, hoje eu não tô com vontade. Não é, Érica? Não tem isso, não tem essa opção. Eu tô ali todo dia. Eu mesma que faço os provadores, eu mesma que sou a modelo. Dificilmente eu contrato uma influência, mas também elas são importantes também pro negócio, né? Mas é a minha cara. E desde o início, desde do kitnet mesmo, sempre foi a minha cara que eu mostrei, o meu corpo, né? E é isso. Isso realmente faz muita diferença, né? Esse atendimento diferenciado. E também você faz, eu digo que tá ali no chão de fábrica, eu chamo disso, né? Você tá ali no corpo a corpo com o cliente, você atende, você continua vendedora. A diferença é que você hoje está dentro do seu negócio. Exatamente. Mas esse feeling da venda, de acompanhar a venda, você tem. Você acredita que isso é um diferencial no seu segmento? Com certeza. Eu sempre estou ativa ali, até quando as meninas estão atendendo, eu sempre entro, sempre dou uma sugestão para o cliente. Isso é muito importante, os clientes gostam, né? Eu subo estoque, vou lá, pego as roupas, monto, assim, sempre estou ajudando todo mundo nas vendas. E assim, montar composições também faz total diferença. Faz total diferença. Até no provador que a Érica faz, isso é perceptível. Quando você vai vender uma roupa de frio, é perceptível que você coloca ali uma bota para compor. E quem está acompanhando, né, a cliente, ela se sente impulsionada por isso. Porque por vezes a cliente ela não tem essa percepção de como montar, montar com o que combina. Não, e você já traz isso pronto. Exatamente. Você acha que isso é um diferencial? Com certeza. Eu penso em tudo, até no sapato, na bolsa, e isso dá muito certo. Olha, sem sombra de dúvidas, isso é um grande case de sucesso. E o mais interessante é que você observa uma história que não vem, ela começou porque teve um investidor, porque ainda pegou um empréstimo. Não. A gente está falando de uma pessoa que vinha ali do CLT, pegou do zero, da rescisão. Exatamente. E literalmente começou a aplicar, né, com um sonho e uma bis e já cresceu muito. Nós vamos para um breve intervalo, mas já já eu volto com mais para você, não sai daí.